Então, a primeira questão para mim, ela parecia assim: o sistema genital feminino é formado por órgãos localizados no interior do abdômen da mulher. E alguns situados externamente. A respeito desse sistema, marque a alternativa correta. Então, era para você escolher uma. A gente deu a aula de sistema do sistema genital, a anatomia. Falei para vocês que vocês tinham que estudar um pouquinho mais a fundo, tanto pelo livro quanto por outras bases, tá? Então, as alternativas que a gente tinha. A. O ovário é a região do sistema genital feminino onde ocorre o desenvolvimento do embrião? Não. O ovário, onde ocorre o desenvolvimento do embrião, é no útero. O ímen é uma membrana que recobre parcialmente a entrada da vagina? Não, ela recobre totalmente, tá? A gente só tem a retirada do ímen no ato da penetração do pênis, tá? O miométrio é eliminado com sangue no momento da menstruação. Não é o miométrio que é eliminado, é o endométrio, tá? D. No interior das tubas uterinas são produzidos os óvulos? Não, os óvulos são produzidos no ovário. E a alternativa é: a vulva é formada pelos lábios maiores, lábios menores, vestíbulo vaginal e vagina. Qual a alternativa, então? Era a letra E, tá? A vulva é formada pelos lábios maiores, lábios menores, vestíbulo vaginal e vagina. Essa vagina aqui tem algumas literaturas também que chamam de vagina externa, tá? Questão 2. A menstruação é um processo em que ocorre o desprendimento do endométrio e sua eliminação junto ao sangue através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis, então eu falei para vocês que a gente tinha que estudar o ciclo menstrual e cada fase do ciclo menstrual. No finalzinho do ciclo eu disse, olha, a gente tem estrógeno e progesterona sendo diminuídos nessa fase para que ocorra de fato a menstruação, tá? Para que ocorra de fato a menstruação. Então, a alternativa correta seria C, quando a gente tem diminuição de progesterona e de estrógeno, tá? Então, para que ocorra a descamação, a menstruação, no final do ciclo, a gente tem a diminuição dos dois hormônios ovarianos, progesterona e estrógeno, ok? Até aqui, por enquanto, tá tranquilo? Essa questão 3 eu coloquei ela, falei ela na aula, já na aula virtual, essa daqui, e falei na revisão e disse, olha, gente, estudem as etapas certinho do processo de inflamação, tá? Que é uma questão que eu gosto muito de colocar. Então, a inflamação é uma reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. A inflamação é uma resposta evolucionária, adaptável e benigna e que aumenta a sobrevivência dos animais na Terra. Sobre os processos inflamatórios, analise as afirmativas e assinale VOF. Primeira, processo inflamatório agudo ou de evolução lenta. Se vocês repararem, eu só peguei isso do livro e coloquei na prova para vocês, tá? Só que eu fiz algumas modificações bem singelas, tá? Então, processo inflamatório agudo ou de evolução rápida. Tem duração de poucos dias? Sim. E dos necroses? Sim. Mas sem destruição tecidual? Gente, isso aqui é óbvio. Se eu tenho necrose, é óbvio que eu tenho destruição tecidual. Então, essa aqui, a alternativa é falsa, tá? Então, tá tudo certo. Tem duração de poucos dias e induz necrose, mas sem destruição tecidual? Não, é mais com destruição tecidual, ok? Processo inflamatório subagudo. Tem duração maior do que o agudo? Tem destruição menor? E ausência de polimorfos nucleares? Não, é presença de polimorfos nucleares. Então, falsa. Processo inflamatório crônico ou de evolução lenta. A duração pode levar meses, tendo por característica a presença persistente do agente lesivo? Correto.
Então, qual seria a alternativa? FFV, alternativa D, tá? Questão 4. De acordo... por enquanto, tá tranquilo, meninos? Questão 4. De acordo com a literatura científica, na fase pré-analítica, encontra-se a maior parte dos erros que podem gerar resultados incoerentes. Cerca de 70% dos erros cometidos nos exames laboratoriais ocorrem na fase pré-analítica. Isso eu falei em aula presencial para vocês, tá? Dentro do laboratório de análises clínicas, a gente tem um maior quantitativo de erro envolvendo a fase pré-analítica, que é a fase onde a gente tem o humano atuando diretamente nesse processo, tá? A leitura das lâminas deverá obedecer uma sistematização com rigorosa sobreposição das áreas observadas, com o intuito de se avaliar todos os campos. Da lâmina. O sistema Bethesda permite ao citologista analisar a qualidade técnica da realização do esfregaço, tendo classificações como satisfatório ou insatisfatório. Então, tudo isso aqui foi falado, né, em sala de aula, presencial, tá? Então, qual a alternativa correta? Na coleta tríplice, os campos da amostra devem ser visivelmente separados? B. Esfregaço realizado corretamente na face da lâmina que continha a extremidade fosca? C. União nítida. Ele quer perguntar incorreta, tá? União nítida entre a coleta da ectocervice e endocervice na lâmina. D. Quantidade adequada de células no esfregaço. E preservação das estruturas celulares. Então, qual seria a alternativa incorreta aqui? Seria a alternativa C. União nítida entre a coleta da ectocervice e a endocervice. Não, gente. Eu preciso ter essa coleta separada para que o citologista, ao estar lendo a lâmina, ele consiga observar que, de fato, eu tenho a coleta da endo, a coleta da ecto e a coleta do fundo de sacro, tá? Então, a alternativa incorreta seria essa, união nítida entre a ectocervice e a endocervice. Questão 5. Professora, é porque nessa outra questão, no livro tem um quadrozinho que falava. Outra alternativa sem ser essa, entendeu? Qual a alternativa? Falava a letra B. Tem um quadro que falava sobre o esfregaço realizado corretamente e tal. Não, mas essa aqui tá a alternativa correta, B. Lembra que você É para marcar incorreta. Era para marcar a incorreta. Professora, mas só uma... Essa palavra face é após a parte fosca, é? No lado que tem a parte fosca, porque a gente tem dois lados da lâmina. Sim. A base fosca tá bem aqui, é nesse lado que você tem que colocar o material. Porque tem gente que faz assim, escreve o material de um lado e coleta do outro lado. Entendeu? Então tem gente que faz desse jeito, não é assim. Então, se a identificação tá desse lado, você tem que colocar o material no mesmo lado. Entendeu? Entendi. Nessa questão bate cabeça porque eu fiquei procurando sinônimo de face e eu, que de acha é isso aí? Mas eu entendi, tá bom. Gente, eu já coloquei essa questão em outras provas, teve gente que achava que era para coletar em cima da base fosca. Entendeu? Como se escrevesse na partezinha fosca e coletasse também na base fosca. Não, é no mesmo lado, na face da lâmina que contém a base fosca. Compreendeu? Compreendi, sim. A outra colega também, tu entendeu, amiga? Eu não vi quem foi que falou. Acho que sim. Então vamos lá. Questão 5. Uma mulher de 27 anos tem um ciclo menstrual de 28 dias e deseja engravidar. Vamos lá. Gente, eu disse que essa mulher ela tem 27 anos e ela deseja engravidar. Eu não disse aqui que ela já está grávida. Eu disse que ela deseja engravidar, ok? A data da última menstruação
foi no 25º dia do mês passado. Na sua consulta de rotina, foram realizados exames laboratoriais que constataram normalidades em seus hormônios. Aí agora é que vai a pergunta de fato, porque foi um textinho só para encher linguiça. Se ela está ovulando, então vamos de novo para o ciclo menstrual, que foi em aula presencial. Se ela está ovulando, que hormônio estaria aumentado nesse período e qual padrão celular predominante? Lembra que a gente fez joguinho de seta, tanto do ciclo menstrual quanto da relação célula-hormônio? Então era só lembrar. Se ela está ovulando, quais são os hormônios e qual é o tipo celular que aparece? Alternativa A. Então, se ela está ovulando, eu tenho aumento de estrógeno. Se eu tenho aumento de estrógeno, qual é a célula que vai aparecer predominantemente? Células superficiais, ok? Oh, peraí. Então, bora voltar. Ixi. Ok? Era só mesmo atenção com relação à fase que ele estava querendo mostrar pra gente, tá bom? 6. Há 8 anos, Bárbara começou a menstruar. Porém, esse ano ela decidiu saber como funciona seu ciclo menstrual. Descobriu que ele é dividido em 4 fases e que cada fase é determinada pela atuação hormonal, no qual determina cada tipo celular. Relacione cada fase do ciclo com a presença hormonal e a predominância do tipo celular. Então, a quinta e a sexta, ela está muito parecida. A diferença aqui é que na sexta eu quero também saber qual é a fase do ciclo. Tá? Que ela está. Então, qual seria a alternativa correta? Seria a alternativa B. Fase secretora. Na fase secretora, qual é o hormônio que aparece predominantemente? Progesterona. Se eu tenho aumento da progesterona, qual é o tipo celular que predomina? Células intermediárias, tá? Então, essa aqui também era só lembrar do ciclo menstrual. Ó, essa aqui estava quase certa. Ovulatório, estrogênio, ok. Mas células intermediárias, não. Fase estrogênica, estrógeno, predomínio de parabasal? Não. Fase pré-ovulatória, progesterona? Não. Fase luta, estrógeno? Também não, tá? Então, a alternativa seria B. Fase secretora, progesterona, predomínio de células intermediárias. Toda hora eu vou ter que ficar saindo aqui para poder aceitar o pessoal. Ok? Ciclo menstrual, gente, esse daqui. Sétima questão. MSC, aí lembra que eu falei para vocês que a gente, a partir de agora, a gente não chama ela pelo nome dela completo, eu coloco sempre iniciais, tá? Na lâmina da paciente. Decidiu procurar uma unidade de saúde devido à queixa ao ato sexual com prurido constante. Ao fazer exames laboratoriais e exame ginecológico, foram constatados baixa imunidade e pH levemente alcalino. Falamos em aula e falamos na revisão a respeito de uma microbiota que tinha afinidade pelo pH levemente alcalino, tá? Qual micro-organismo está relacionado aos sintomas clínicos da paciente? Então, seria a alternativa C, Cândida, tá? A Cândida desses micro-organismos é a que tem afinidade pelo pH levemente alcalino ou levemente básico, tá bom? Questão 8. Mulher com 25 anos de idade procura um ambulatório de ginecologia com sua requisição médica para fazer o exame preventivo. Relata ciclos menstruais regulares a cada 28 a 30 dias. Refere que nos dias que antecedem a menstruação, sente-se mais inchada, com mastalgia, e que nos primeiros dias do fluxo menstrual sente cólicas. Isso aqui é normal de quase todas as mulheres, tá?
na fase em que ela está para menstruar. Ao realizar o exame especular na paciente, que é o exame preventivo, a colposcopia, para visualizar o colo uterino dela, o médico visualiza a secreção viscosa e transparente, que é compatível com... Então, eu falei para vocês de uma secreção que aparecia na fase próxima à fase ovulatória dessa menina, era dessa mulher, uma secreção transparente, tá? Viscosa, que eu até disse em aula assim, é a secreção que é o indicador para ela engravidar, né? Qualquer coisinha ela engravida, porque a gente tem a sinalização com essa secreção que está chegando nessa fase. Então, que fase seria essa? Seria a alternativa B, período pré-ovulatório imediato, tá? Dependendo da mulher, essa secreção ela ainda sai bem viscosa aqui na vagina, mas dependendo da mulher, ela vai se liquefazendo no decorrer do canal vaginal e sai como se fosse um líquido. Essa mulher pensa que ela fez xixi, tá? Mas na verdade é a secreção que está relacionada diretamente ao período pré-ovulatório imediato, ok? Questão 9. Uma paciente na pré-menopausa, isso aqui agora, gente, é só textinho para encher a cabeça, tá? Então, uma paciente na pré-menopausa, há 10 anos não vai a uma consulta ginecológica e nunca tinha feito exame preventivo. Os alunos de farmácia da Faculdade Pitágoras promoveram uma campanha de saúde sobre câncer de colo de útero, no qual foram levados estudantes e profissionais até a sua cidade, onde fizeram panfletagem, atendimentos farmacêuticos e coleta do preventivo. A amostra dessa paciente foi encaminhada ao laboratório de citologia para a confecção da lâmina e posterior análise. Essa amostra provavelmente exibirá o seguinte padrão citológico. Então, se você não quisesse ler a questão toda, não precisava, porque bem aqui já estava. Uma paciente na pré-menopausa. E aí, qual é o padrão citológico dela? Falei isso aí nas nossas aulas. Padrão de esfregaço, estão relacionadas a cada fase da vida da mulher, tá? Então, pré-menopausa, qual é o tipo de célula que predomina e a presença de qual outra? Então, seria a alternativa C. Pré-menopausa, eu tenho predomínio de células intermediárias com a presença das células parabasais, tá? Então, pré-menopausa, predomínio de células intermediárias com a presença das células parabasais, ok? Deixa eu aceitar mais alguém que chegou aqui. E a 10ª questão, paciente de 28 anos, vida sexual ativa, foi à consulta com o seu ginecologista que fez a coleta do exame preventivo. A amostra foi coletada pela metodologia tradicional e encaminhada ao laboratório de citopatologia para ser confeccionada a lâmina e posterior leitura para o diagnóstico. Ao ler a lâmina do paciente, o bioquímico observou lesões características de processo inflamatório. Então, eu acho que eu falei para vocês de mais ou menos 5 tipos de processo inflamatório que eram bem comuns de a gente visualizar, desde um mais simples de se visualizar, que era o dobramento de borda, e outros já relacionados às lesões, como os coilócitos. O que caracteriza nessa lâmina? A presença de um processo inflamatório, tá? Então, presença de microbiota de cocos e bacilos curtos está relacionada ao processo inflamatório? Não, é microbiota comum. Presença de células basofílicas é compatível com a mulher. Células superficiais também compatível. Células eosinofílicas compatível. Então, o que está relacionado ao processo inflamatório seria a alternativa A, presença de vacuolização. Beleza? Tava difícil nessa prova? Tinha só que pensar um pouquinho, né? E estudar. Então, agora bora arrochar. Deixa eu só aqui abrir o...
bora começar a nossa aula de hoje. Tudo tranquilo, Vanessa? Tudo certo. Beleza. A dúvida foi só mesmo naquela questão? Foi. Belezoca. Então, bora lá. Então, vamos iniciar a unidade 3, que é onde a gente vai falar sobre o HPV propriamente dito, as lesões pré-malignas e as lesões malignas. Falando nisso, Vanessa, a gente marcou nossa atividade para hoje, né? Foi. O prazo final hoje. Então, tá bom. Aguardo as atividades via e-mail ou então via AVA, tá? Podem mandar das duas formas que eu tô aceitando. Então, bora começar. Esse material vocês vão encontrar, então, na unidade 3, seção 1, tá? Vocês podem estudar pelo nosso livro, do AVA, e pelo livro da Márcia Consolaro. Eu gosto muito do livro da Márcia Consolaro relacionado a essa parte de HPV, tá? O objetivo da nossa unidade é identificar os tipos oncogênicos do papilomavírus humano, que é o HPV, identificar lesões pré-malignas, identificar lesões malignas no colo uterino. Então, o que é o HPV? Tá? É uma sigla que está relacionada ao papilomavírus humano, tá? Ele é um vírus que ele é sexualmente transmissível, tá? E ele está relacionado etiologicamente aos casos de câncer que afetam o pênis, a região vaginal e anal, e está relacionado aos carcinomas da mucosa oral e da laringe. Então, aonde a gente tem atividade sexual, a gente pode ter relacionado ali a presença do HPV, tá? Só que, quando a gente fala do HPV propriamente dito, a relação dele com o câncer, com a neoplasia, está intimamente relacionada ao câncer de colo uterino, tá? De 90% a 94%, gente, dos casos de câncer de colo uterino estão intimamente relacionados a HPV. Os outros 4, 6% estão relacionados a fatores genéticos, tá? Então, a gente tem uma predominância do câncer de colo uterino relacionado diretamente à presença do HPV. Qual é a transmissão desse vírus? Ela é diretamente via sexual ou via o parto vaginal, tá? Quando eu falo da via da transmissão sexual, eu não estou falando única e exclusivamente a respeito da penetração, tá? Então, quando a gente fala quando a gente fala de transmissão sexual, basta ter um contato, tá? Então, as preliminares, elas podem ser muito mais transmissíveis do que até a penetração propriamente dita, tá? Então, basta eu ter contato direto, pele a pele, né? Ou pele mucosa, que a gente tem ali a transmissão do HPV, tá? E pelo via do parto, no ato da passagem do bebê por essa cavidade vaginal. Então, se essa mulher ela estiver na fase aguda do HPV, ela pode sim transmitir para o bebê na hora do parto, tá bom? Após essa entrada do HPV no organismo, ele pode se apresentar de duas formas, na forma latente e na forma ativa. Na forma latente é quando ele fica incubado, e ele pode ficar incubado, gente, por dias, por meses e por anos, tá? Já teve casos da pessoa pegar o HPV quando iniciou a atividade sexual, né? E esse HPV só se manifestar já na vida adulta, já para entrando na velhice, tá? Então, pode acontecer isso? Pode. O que está relacionado diretamente a essa fase latente e a tua imunidade? Então, eu falei em aula para vocês na presencial
que a gente tem a relação direta da nossa imunidade com o vírus. Então, se a tua imunidade está alta, o vírus ele fica quietinho. Inverteu, baixou a tua imunidade, o vírus ele começa a se aflorar, tá? Então, geralmente, ele se encontra nessa fase latente, tá? Que é a fase de incubação desse vírus. E aí, quando ele entra na fase ativa, é quando ele começa a estar relacionado diretamente à presença dos tumores benignos ou até as neoplasias, os tumores malignos, tá? Quanto ao tratamento, esse HPV, ele tem tratamento? Infelizmente, ele não tem a cura. Nós não temos a cura do HPV. Só que o que a gente consegue fazer no decorrer da rotina dessa mulher? É tratar. Tratar o quê? As lesões que esse HPV promove, tá? Mas dizer que ele tem cura, não. Uma vez ele dentro do organismo dessa mulher, a gente não tem a retirada total dele. Então, a gente tem o tratamento dessas lesões que eles promovem, ok? Com relação às manifestações clínicas, tá? Desse HPV. Então, ele, visualmente, a gente tem as lesões, que a gente chama de lesões clínicas, que elas são apresentadas como verrugas. E essas verrugas, seja ela externa quanto interna, e aí, meu foco hoje, ele é falar diretamente das mulheres, tá? A gente tem HPV no homem também. Mas o nosso foco é a mulher, porque a gente tá falando de colo de útero, tá? Então, se eles se apresentam como verrugas, que isso é chamado de condiloma acuminado, e as nomenclaturas populares para essas verrugas podem ser chamadas de crista de galo, de figueira ou de cavalo de crista. Tá? São os nomes populares relacionados a essas verrugas advindas do HPV. Tá? Dependendo do estadiamento dessa verruga, ela se torna um aspecto de couve-flor. Tá? E aí fica mesmo bem enrugado, bem extravasado, dependendo do estadiamento desse HPV, tá? E de vários tamanhos. Nas mulheres, pode estar localizado no colo do útero, na vagina, na vulva, região pubiana, perineal, perianal, ânus, boca e garganta, tá? E nos homens, pode estar no pênis, na bolsa escrotal, tá? Na região pubiana, perianal, ânus, boca e garganta também, tá? Então, as lesões clínicas geralmente estão relacionadas à não neoplasia, à não oncogenicidade desse vírus, tá? Então, as verrugas geralmente estão relacionadas aos HPVs não oncogênicos, tá? Eu curo esse HPV? Não. Eu trato essa verruga, eu trato essas lesões clínicas, tá? Qual é o pior complicador nessas manifestações? São as infecções subclínicas, tá? Que elas são geralmente não visíveis a olho nu. Quando a gente vai ter a visualização dessa lesão, é porque ela já está num estadiamento bem mais acelerado. Então, esse é o problema das infecções subclínicas, tá? É a não visualização dessa lesão, tá? E elas podem ser encontradas nos mesmos locais onde a gente tem os HPVs não oncogênicos, tá? Que podem me levar, então, a L-zil e ao H-zil. O que é o L-zil? É a lesão intraepitelial de baixo grau. E o H-zil, lesão intraepitelial de alto grau, tá? A partir daqui, quando eu tenho já um estadiamento acelerado, eu já tenho as lesões que podem me levar a uma neoplasia. E L-zil e H-zil ainda não é o câncer, ainda não é a neoplasia, tá? São lesões que podem levar a esse câncer, a essa neoplasia, tá? Mas ainda não é a neoplasia. Eu tenho tratamento, sim, do L-zil e tenho tratamento do H-zil, tá? Aqui ao lado eu coloquei que L-zil no corte histológico, a gente chama de NIC1, que eu vou falar do NIC na próxima aula para vocês. A gente for falar de sistema Bethesda. Só um minutinho.
E o Lzinho no nick 1, tá? E Hzil, nick 2 ou nick 3, tá? Então a gente vai falar dos nicks quando a gente for falar de corte histológico. Por favor, não citem nick relacionado à citologia, tá? Hoje em dia a gente não usa mais a terminologia nick para citologia, e sim para corte histológico, quando a gente faz a punção daquele colo uterino. Aí quando vai para histologia, a gente já não chama mais Lzil, Hzil, e sim nick, tá bom? Então, HPV, existe mais de 150 tipos de HPV, tá? E esses HPVs, eles são divididos no grupo de oncogênicos e grupo de não oncogênicos. Os não oncogênicos são muito comuns da gente visualizar na pele. Então, aquelas verruguinhas que aparecem no decorrer, principalmente na juventude, que é quando a gente está tendo aquelas mudanças hormonais, está aparecendo aí estrógeno, progesterona para as mulheres, o aumento da testosterona para os homens, e esse desequilíbrio hormonal pode levar para a baixa imunidade. E a formação dessas verruguinhas, geralmente na pele, estão relacionados aos tipos de HPV não oncogênico, ou seja, não vai te levar a um câncer, não vai te levar a neoplasia, tá? Só que, dentre esses mais ou menos 150 tipos de HPV não oncogênico, a gente tem mais ou menos 40 tipos que estão relacionados, sim, à oncogenicidade, tá? E eles podem infectar tanto a região anogenital e podem ser classificados de 3 grupos, de 3 formas. Quais são esses grupos? O grupo de baixo risco oncogênico, alto risco oncogênico e provável alto risco oncogênico, tá? Baixo risco, alto risco e provável alto risco, tá? Dentre os mais comuns relacionados ao baixo risco oncogênico, nós temos o 6 e o 11, tá? E dos mais comuns relacionados ao alto risco oncogênico é o 16 e o 18. E eu tô falando para vocês com relação aos mais comuns, isso é mais comum no Brasil, tá? E aí quando a gente parte para falar da vacinação, a vacinação, então, ela está envolvendo esses 4 tipos oncogênicos, porque justamente são os mais comuns ao Brasil. Aí a gente se pergunta, mas poxa, por que a vacinação, então, não foi logo para os de alto risco? Por que não pegou 16, 18, 31 e 33, por exemplo? É porque, apesar do 6 do 11 ser relacionado a baixo risco oncogênico, quando eles estão relacionados ao 16 e ao 18, eles potencializam o efeito, a presença desse 16 e desse 18, tá? É como se você tivesse a neoplasia relacionada ao HPV 16 e 18 fosse mais branda. E quando eu tenho 6 e 11 relacionado a eles dois, eu tenho uma neoplasia ainda mais grosseira, mais agressiva para aquela paciente, tá? Então, os grupos de oncogênicos nós dividimos em 3: baixo risco oncogênico, alto risco oncogênico e provável alto risco, ok? Só que aí, quando a gente chega para essas lesões provocadas pelo HPV, em que a gente tem o vírus lá latente e na fase ativa, até hoje a gente não consegue fechar, não consegue entender por que o vírus, na maioria das vezes, ele fica latente no organismo, né? E como é que é esse processo da passagem da fase latente, da fase incubada, para a fase ativa? A gente não consegue hoje ainda identificar por que esse vírus ele pode ficar tantos anos na forma latente e do nada ele se transformar na fase ativa. Lógico que eu sei que um dos fatores estão relacionados diretamente à imunidade. Mas será que só a imunidade por si só consegue fazer esse processo ou de bloqueio ou de ativação desse vírus? Então, até hoje, a gente não tem um estudo fechado de o que acontece propriamente dito para que esse vírus saia da forma ativa e passe para a forma, aliás,
saia da fase latente e passe para a fase ativa, tá? Ele na fase latente pode ficar por anos e anos sem nem mostrar nenhum tipo de lesãozinha, nem uma verruguinha básica, tá? Mas o que é que acontece para ele sair da fase latente para a fase ativa? A gente ainda não tem um diagnóstico fechado, tá? Então os estudos ainda são poucos relacionados ao HPV e essa transformação da fase latente para a fase ativa, ok? Nós já temos algumas universidades, inclusive a UFMA, alguns professores, inclusive do Pitágoras, que fizeram mestrado e que fazem doutorado relacionados ao HPV, tá? Então a gente já tem algumas universidades que trabalham sim com HPV. O foco do Maranhão ainda é colo de útero, mas a gente também está trabalhando muito com câncer de pênis no Maranhão, tá? E ontem eu assisti uma aula de citologia anal, muito boa, inclusive, e que estava relacionado também a essa presença do HPV. E o professor, na hora que ele estava dando a palestra, ele também a gente também não conseguiu compreender, a literatura ainda não tem base científica suficiente para que a gente entenda essa transformação da fase latente para a fase ativa, tá bom? A classificação das lesões, então, essas lesões provocadas pelo HPV, então a gente divide elas em dois tipos, tá? Quando eu falo dessas classificações das lesões, eu quero falar diretamente para vocês sobre o epitélio da ectocervice, o epitélio escamoso, tá? Então, L-zil e H-zil, ele acomete células escamosas, tá? Então, o que seria o L-zil? O L-zil é a lesão intraepitelial de baixo grau, tá? Então, são lesões simples que podem, de modo espontâneo, regredir. Então, quando ele fala aqui pra gente que pode, de modo espontâneo, regredir, é porque pode sim. Essas lesões, o L-zil, ele atinge as células superficiais e intermediárias. Então, coloquem aí na anotação de vocês. L-zil é uma sigla em inglês e que significa lesão intraepitelial de baixo grau. Estão relacionadas às células escamosas do tipo superficial e intermediária. Por que essas lesões elas podem de modo espontâneo regredir? Porque dependendo da ativação do poder de maturação dessas células, eu consigo, através do meu potencial de ação da nossa imunidade, eu posso extravasar, retirar essas células que sofreram essa lesão e automaticamente maturar células superficiais intermediárias novamente. Esse processo de maturação das células superficiais intermediárias, ele é muito rápido. Então, eu consigo, sim, retirar essas células que já estão sofrendo a lesão de um modo espontâneo, de um modo rápido, tá? Esse L-zil, ele pode estar relacionado à virulência de vírus, tanto de alto risco como de baixo risco, tá? Então, o L-zil é a lesão intraepitelial de baixo grau, são lesões simples que acometem as células superficiais e intermediárias da camada da ectocervice, tá? Que podem, de modo espontâneo, regredir e que estão relacionadas tanto ao vírus de alto risco quanto ao de baixo risco, ok? Já o H-zil significa lesão intraepitelial de alto grau, tá? O H-zil já está relacionado, então, às minhas células profundas. Então, o H-zil ele já está relacionado às minhas células profundas, tá? E além de estarem relacionados às minhas células profundas, são induzidas diretamente por vírus de alto risco oncogênico, tá?
e são reconhecidas como as lesões precursoras do câncer de colo do útero. Então, vamos lembrar lá daquelas camadas do colo do útero que eu fui explicando para vocês, tá? Se esse vírus, ele conseguiu passar a célula superficial, passou a intermediária, aliás, pegou na superficial, pegou na intermediária, provocou a lesão ali naquela camada, eu tenho um LZIL. Se esse vírus ele conseguiu extravasar a superficial e intermediária e chegou na profunda, tá? Se ele já chegou na célula imatura, quando ele chega na célula imatura e ele atinge esse núcleo dessa célula, o poder dele de replicação é bem maior quando considerado, quando comparado às células superficiais e às células intermediárias, tá? O vírus, para ele ser ativo, ele precisa ser acoplado ao núcleo da célula, tá? Ele não tem o potencial dele de ação se ele estiver extracelular ou extranuclear. Não, ele precisa estar intranuclear para sofrer esse processo de ativação. O que acontece? Se esse vírus ele consegue, então, atingir as células imaturas, não são as células imaturas que vão me originar as células maduras. Então, eu tenho uma célula imatura promovendo o crescimento de várias células maduras. Se esse vírus, então, entrou lá na célula mais imatura, quando ele começar a replicação, ele vai atingir um número maior de células. Então, a lesão relacionada às células profundas é bem mais grosseira, é bem mais ativa, por conta do potencial de replicação dessas células, ok? Então, eu tenho, só voltando, eu tenho LZIL, cadê? Eu tenho LZIL e tenho HZIL. Aqui eu já tenho as lesões, então eu já estou falando aqui para vocês relacionados às lesões pré-malignas, que são LZIL e HZIL. O LZIL é a lesão intraepitelial de baixo grau, é uma lesão leve, é uma lesão que pode se regredir espontaneamente e está relacionada ao vírus tanto de alto risco quanto de baixo risco. Já o HZIL é a lesão intraepitelial de alto grau, está relacionada diretamente aos vírus de alto risco e a chance de um HZIL se transformar em um carcinoma é muito mais rápida. Acho que eu falei para vocês em aula. A gente tem a célula normal. Essa célula ela passa pelo processo inflamatório, que geralmente está relacionado às primeiras modificações, as primeiras atipias, tá? Geralmente estão envolvidas as microbiotas, tá? Seja Gardnerella, Cândida, Trichomonas e vai, tá? Se eu não tratei esse processo inflamatório, aí é que eu vou ter as primeiras atipias, que a gente chama de ASC-ANS e ASC-H, que eu vou falar melhor para vocês na próxima aula. Não tratei as primeiras atipias, eu já tenho as lesões. Aí eu tenho a primeira lesão, LZIL, que são as células superficiais e intermediárias. Não tratei o LZIL, se transforma num HZIL, que já são as lesões a nível de células profundas. Não tratei o HZIL, aí é que eu vou ter o carcinoma, tá? Quanto tempo que teu organismo te dá, desde uma célula normal até uma chegada de um HZIL? Os estudos comprovam que é no mínimo 10 anos. Ou seja, seria mais ou menos uma mulher que nunca tinha feito preventivo, tá? No mínimo 10 anos. Porém, do HZIL para o carcinoma, essa modificação ela é muito rápida. Então, ela pode ser em menos de 6 meses. Você pode ter um HZIL hoje e daqui a um mês você já pode estar com carcinoma. Porque esse potencial de ação e de virulência é muito mais acentuado. Poxa, se ele chegou na célula, que é onde a gente tem a maior quantidade de replicação, é óbvio que a gente vai ter um extravasamento desse vírus muito mais acentuado, tá? Então, ele vem devagarzinho no decorrer da vida até a chegada no HZIL. Quando ele chega no HZIL para o carcinoma, esse estadiamento é muito mais acelerado. Ok? Para diagnóstico citopatológico, tá? Então, até o iniciozinho do século XX,
tudo que era lesão era chamado, então, de carcinoma de superfície, carcinoma in situ ou displasias, tá? Então, eu não tinha, antes do século XX, eu não tinha as nomenclaturas relacionadas a Elisio, a Agazio, aos asques. Então, tudo já aparecia uma lesão, ela tinha um carcinoma, tá? Se ele era só aqui em cima, era de superfície, ou então eu chamava ele de carcinoma in situ, ou então as displasias, que são modificações, tá? E aí, então, com o Papa Nicolau, né, e com o descobrimento, e aliás, com o descobrimento não, com a forma de se fazer o preventivo, então veio para quê? Para contribuir no entendimento e no tratamento efetivo das lesões. A partir daí, com a criação da forma de coleta do preventivo, a gente conseguiu ter a separação do que era carcinoma de verdade e do que ainda eram pequenas lesões, pequenas modificações. Acontecia que, na época, muitas mulheres apareciam a primeira lesão, já se retirava o colo do útero. Na maioria das vezes, já tirava toda a parte do sistema reprodutor. Tirava logo tudo. E essa mulher, ela acabava entrando num processo de menopausa, que a gente chama de menopausa precoce, por conta justamente da retirada desses ovários, desse útero. Então, dificultava muito a vida da mulher. Ela envelhecia fisiologicamente, psicologicamente, porque a gente não tinha mais hormônio, então ela ficava bem estressada também. Envelhecia, propriamente dita, tá? Então, as técnicas citológicas, elas vieram justamente para isso, para que a gente começasse a entender a diferença do que era um carcinoma, do que era uma invasão, né? Para diferenciar de uma lesão pré-invasora, de uma lesão pré-maligna, tá bom? Com isso, então, a gente teve a diminuição nas taxas de incidência do câncer invasivo entre esses grupos que eram tratados, tá? Essas lesões pré-malignas estão relacionadas com vários fatores. Quais são esses fatores? Tabagismo, DSTs, tá? Então, as lesões pré-cancerosas estavam intimamente relacionadas ao tabagismo e às DSTs. Só que o HPV, ele ainda tinha uma relação direta, tá? Com a chegada desse câncer de colo uterino, ok? Deixa eu tirar esse negócio bem daqui para ficar melhor para mim. Bom, aqui eu mostro para vocês como é que acontece. Até falei ainda agora já, mas agora mostrando em imagem para vocês, acho que fica bem mais claro. Aqui a gente visualiza num corte histológico, tá? Isso aqui não é citologia. Isso aqui é tecido. Então, a gente vê aqui as células da camada do epitélio escamoso, tá? Então, eu tenho superficial, intermediária, parabasais e basais, que são as profundas, tá? Como é que acontece o poder de infecção, então, desse vírus? Ele infecta da parte mais externa para a parte interna, tá? Ele infecta já um epitélio machucado, lesado? Não. Ele infecta um epitélio normal, tá? Então, a infecção pelo HPV ocorre no epitélio normal. O que acontece? Essa infecção, ou esse vírus ficou incubado, e aí ele passa para a forma ativa. Na forma ativa é que ele começa a ter as lesões, tá? Continuou a infecção, essa infecção ela persistiu relacionada ao HPV. Então ele começa a invadir essas células, invadir esse epitélio. Então ele sai das células superficiais, parte para as intermediárias e aí já começa a chegar nas parabasais e nas basais, tá? Essa persistência da infecção, então ela leva no mínimo, que foi o que eu acabei de falar para vocês, 10 anos, tá? Então, esse HPV, você começa a observar aqui que ele modificou todas as células, ó. Eu já tenho modificação nas células superficiais. Olha o tamanho desse núcleo normal quando comparado ao do núcleo já com a infecção, já com a lesão. Ele é bem maior,
tá? Já tem uma modificação bem mais acentuada. E após essa persistência da infecção, é que a gente vai ter o câncer propriamente dito, o carcinoma propriamente dito. E aqui, após mais ou menos 30 anos, tá? Que é o que a literatura preconiza pra gente, é que a gente chega a um carcinoma chamado carcinoma invasivo, ou carcinoma invasor, que é quando ele extravasa todo esse epitélio todo esse epitélio escamoso e começa a invadir esse colo do útero. Por isso que a gente chama de carcinoma invasor ou invasivo. Nós temos o carcinoma in situ, que é o carcinoma local, tá? Então ele fica bem aqui. Cadê minha seta? Minha seta aqui. O carcinoma in situ, ele fica localizado especificamente em um ponto, tá? Seria aqui como se eu estivesse no colo do útero, o carcinoma in situ, ele tá nesse lugarzinho. Então, daqui ele não sai. Já o carcinoma invasor, ele extravasa, ele acopla em todo o colo do útero, tá? É essa a diferença. Então, o vírus, ele infecta um epitélio normal, tá? Ele tem um processo de persistência dessa infecção até a chegada de um carcinoma, tá? Então, a literatura preconiza que para a persistência dessa infecção, ou seja, até a chegada de um Hzil, a gente tem no mínimo 10 anos, tá? E na chegada do invasor, a gente tem aí 30 anos, tá? Então, dependendo da literatura, eles colocam que do epitélio normal para um carcinoma invasivo é de no mínimo 30 anos, ou seja, uma mulher que realmente nunca tenha feito um preventivo, ok? Bom, e aí quando a gente fala a respeito da replicação desse vírus, que eu já falei para vocês, quando ele atinge a célula superficial, ele tem um poder de replicação bem mais lento. Quando ele atinge as intermediárias, ainda lento, mas ele já consegue fazer um pouquinho mais essa maturação, essa replicação viral. Porém, quando ele atinge as células profundas, que são as células imaturas, onde a gente tem um maior potencial de replicação, é ali que ele se encontra. Tá? Porque é ali que ele já vai conseguir invadir de fato todo aquele epitélio do colo do útero, tá? Nós temos algumas terminologias que estão relacionadas diretamente a essa replicação viral, tá? E dependendo de como você visualiza essas terminologias, essas modificações na lâmina, você já consegue dizer o que mais ou menos essa paciente tem, já começa a ter um norte para fechar o diagnóstico dessa paciente, tá? Dentre esses termos e essas visualizações que nós temos na lâmina, um dos principais relacionados à atividade virótica, essa replicação viral, é quando você visualiza naquela lâmina os coilócitos, ou a coilocitose. Então, o que seria a coilocitose? É uma alteração em células maduras contendo um ou mais núcleos discarióticos, tá? O que a gente visualmente vai olhar é que ocorre uma grande cavidade ou uma área clara que circula o núcleo proeminente, tá? Com bordas bem definidas e uma zona periférica que vai apresentar-se em borrão. Então, o que seria a coilocitose? É a formação de um halo perinuclear, tá? Então, a coilocitose é a formação de um halo, de um vacúolo ao redor do núcleo, tá? A coilocitose, ela está intimamente relacionada à lesão intraepitelial de baixo grau. Então, você está visualizando lá na lâmina, como essa imagem bem aqui. Só um minutinho. Oh, que saco. Aqui, ó. Aqui é uma imagem de lâmina de citologia. O que está tendo aqui nessa lâmina? A gente vai visualizar nela várias células com o coilócito, tá? Então, o coilócito aqui a gente consegue visualizar, ó, esse vacúolo, esse halo ao redor do núcleo, tá? É como se ele quisesse extravasar, retirar o citoplasma
desse núcleo, tá? Então, quando você vê esse vacúolo sendo formado, a gente começa a visualizar como se esse citoplasma tivesse borrado, tivesse bem mais grosseiro. E ao redor desse núcleo, você vê esse vacúolo esbranquiçado, essa área clara, bem ao redor do núcleo. Esse coilócito, tu vais visualizar em apenas uma célula? Jamais, tá? Porque eu não tenho, a gente tem que lembrar que eu não estou sendo atingida por apenas um vírus do HPV, tá? Eu tenho sempre um aglomerado, um grupo de HPV agindo. Então, enquanto um vírus está dentro dessa célula, o outro está nessa e assim vai, tá? Então, a atividade virótica, a replicação viral, um dos pontos relacionados diretamente, visivelmente, é você, na lâmina, visualizar o coilócito, tá? A coilocitose. Então, ele vai destruindo o citoplasma, vai exteriorizando o citoplasma e vai formando essa área clara ao redor do núcleo. Outro processo relacionado a essa replicação viral também é a discariose. Então, o que é a discariose? É a alteração nuclear com núcleo disforme, dividido em duas ou mais partes. Então, o que seria a discariose? A discariose é quando eu vejo diferença de tamanho de núcleo. Ó, olha o tamanho desse núcleo. Essa bem aqui, vamos fazer essa comparação que acho que fica bem mais nítida. Aqui eu tenho duas células superficiais, correto? Olha o núcleo picnótico, citoplasma abundante, e eu faço a comparação dessas células normais com essas células patológicas, tá? Olha a diferença de tamanho de núcleo, tá? Assim como eu tenho diferença de tamanho de núcleo aqui, eu já começo a visualizar o nucleolo dentro dessas células, ó, esses pontinhos roxos bem pequenininho, tá? Célula normal, célula superficial normal, eu não visualizo o nucleolo. Então aqui eu já estou tendo uma discariose, tá? Aqui, além de eu visualizar o coilócito, eu tenho essa discariose, ó, que é a modificação no núcleo, ele está se dividindo, ele está repartindo, tá? Célula madura, eu já não tenho mais replicação. Se ela está normal, eu não tenho mais replicação desse núcleo, tá? Então aqui essa célula já está sofrendo sim um processo de replicação relacionado ao vírus. Que vírus é esse? HPV, ok? E aí outras alterações celulares relacionadas também a essas replicações virais, então, nós temos a disqueratose. Então, o que é a disqueratose? É caracterizada pela presença de aglomerados densos de pequenas células escamosas com forma alongada ou elíptica, as quais apresentam citoplasma extremamente eosinofílico e núcleo denso, pequeno e hipercromático. Então como é que a gente visualiza então a disqueratose? Ó, essa aqui ela seria uma célula superficial, tá? Ela seria uma célula superficial normal, mas aqui ela está sofrendo o processo de disqueratose. Como é que eu visualizo essa disqueratose? Essa intensa coloração, tanto do citoplasma quanto do núcleo, gente. Lembra que eu falei para vocês em aula que a gente nunca tem célula normal com esse quantitativo de queratina que deixa essa célula escura, forte dessa forma? Tanto que o epitélio, ele é chamado de epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Ou seja, a gente tem um quantitativo de queratina mínimo, quase nada, tá? Quando você visualiza queratina demais nessa célula, essa célula fica mais corada, tá? Então aqui ela tá mais pink, tanto o citoplasma quanto no núcleo, tá? Então essas células, elas estão sofrendo disqueratose, ok? Bom, e aí quando a gente fala então dessas lesões pré-malignas,
A diferenciação entre as células cancerosas e as células discarióticas, ela é realizada observando a presença de anomalias nucleares e citoplasmáticas. Então, eu não lembro desde o primeiro dia de aula, eu não vou analisar apenas o núcleo da célula ou o citoplasma dela. Eu vou pegar núcleo e citoplasma para conseguir entender e fechar o diagnóstico daquela paciente, tá? As diferenças entre uma célula discariótica e uma outra oriunda de câncer bem diferenciado nem sempre são tão evidentes. Então, você tem que ter um olho muito apurado para saber o que é uma simples discariose, que é uma simples modificação, a chegada de um carcinoma, tá? Eu posso ter discariose na L-zil e na H-zil, mas eu também posso ter uma discariose no carcinoma. Mas eu preciso diferenciar o que é um L-zil e o que é um carcinoma, ok? Então, uma maneira de diferenciar entre a discariose simples e as células cancerosas é observando o aumento no tamanho e no número dos nucleolos, tá? O que ocorre raramente nas células discarióticas. Na célula que ela já está sofrendo o processo de neoplasia, uma das características mais evidentes é você observar nitidamente os nucleolos naquele núcleo. Tá? Se você está visualizando o nucleolo naquela célula, é porque aquela célula está com intensa atividade mitótica, tá? Então, o nucleolo está trabalhando de uma forma muito mais acelerada para produzir, para replicar aquelas células. Se ela está aparecendo, é porque a gente tem uma intensa replicação, então provavelmente ali a gente tem ativação e atuação viral, ok? Bom, nas células cancerosas, então, o citoplasma dessas células, ele usualmente apresenta anomalias significativas, tanto em relação ao tamanho quanto à forma. E elas podem variar em termos de tamanho, que pode ser muito grande ou muito pequeno, tá? Então, quando a gente tem a célula superficial, que a gente vê aquele citoplasma extremamente abundante, com um núcleo muito pequenininho, no carcinoma a gente tem uma inversão. Esse núcleo ele tende a aumentar e esse citoplasma ele tende a diminuir, tá? É uma característica diretamente relacionada à presença do carcinoma, tá? Então, bem como a relação núcleo-citoplasma encontra-se quase sempre alterada. Então, a gente tem a modificação aí, a modificação, né, que eu já falei, relacionada ao tamanho do núcleo e ao tamanho do citoplasma. A gente finaliza essa parte de carcinoma quando a gente for lá para a unidade 4, tá? Que é o que a gente vai falar das neoplasias propriamente dita, tá bom? Quando eu falo da infecção pelo HPV até a chegada da neoplasia, a gente divide esse tempo de replicação em 4 estágios. E a gente vai falando isso aí desde o comecinho. Um minutinho. Então, a gente divide isso em 4 estágios. 4 estágios. Que estágios são esses? O primeiro estágio é a infecção do epitélio metaplásico da zona de transformação por cepa oncogênica do vírus. E aí a gente volta lá para a coleta, quando a gente pede que a paciente, que o coletador colete a junção escamo-colunar, a JEC. Por que eu preciso ter a coleta da JEC na minha lâmina? Porque o vírus, ele tem afinidade tanto pelo epitélio da endocervice quanto o epitélio da ectocervice, ou seja, ele tem afinidade pela zona de transformação, tá? Que é aquela linha imaginária que eu falei para vocês entre a endocervice e a ectocervice. É ali que a gente tem os maiores quantitativos de metaplasia. A metaplasia não é neoplasia, tá? A metaplasia a gente tem modificação, transformação dessas células, tá? Mas não relacionadas à patogenicidade. Então, primeiro estágio, infecção do epitélio metaplásico da zona de transformação pela cepa oncogênica. Tá? Para eu ter a neoplasia, é obrigatoriamente eu ser infectada pela cepa oncogênica. Segundo estágio, persistência da infecção. Tá? Então, se eu não tratei a infecção aqui no primeiro estágio, eu venho para o segundo estágio, onde é a persistência da infecção. Não tratei essa infecção.
A gente vai para o terceiro estágio, progressão de um clone de células epiteliais infectadas para uma lesão pré-cancerosa. Ou seja, a partir daqui, essas células elas têm a capacidade de replicação e transformação em clones daquela mesma célula modificada, tá? Para se transformar em uma lesão pré-cancerosa, ok? Não tratou essa progressão de células epiteliais, aí é que a gente tem o quarto estágio, que é o desenvolvimento do carcinoma com invasão dessa membrana, tá? Dessa camada do epitélio. Então, a infecção do HPV, ela inicia pela infecção do epitélio metaplásico, lá na minha zona de transformação, na minha JEC. Segundo, persiste essa infecção. Terceiro, progressão dessa infecção, ou seja, eu tenho aqui a modificação, a transformação em clones dessas células já epiteliais já modificadas. E o quarto é o desenvolvimento do carcinoma. Esses estágios aqui, eles acontecem do dia para a noite? Não, tá? Então, é no mínimo 10 anos para que esse estágio ele seja completo, ele seja efetivo, tá? No mínimo. Então, estágio, infecção do epitélio, persistência da infecção, progressão de clone e desenvolvimento do carcinoma. É assim que acontece a infecção do HPV. Não é hoje que ele vai invadir o teu colo do útero, vai se acoplar ao teu colo do útero, que amanhã a gente vai já ter um carcinoma. Não. O Ministério da Saúde preconiza que a gente tenha no mínimo 10 anos para que a gente tenha uma modificação de uma simples infecção até a chegada de uma neoplasia invasiva, ok? Aqui é uma imagem que já é para dar um gostinho para vocês quando a gente for trabalhar essas modificações a nível de já neoplasia, do carcinoma, tá? Aqui a gente já tem um carcinoma invasor. O que a gente consegue observar aqui nessa célula, gente? Primeiro, muito leucócito. Primeiro, a gente consegue visualizar aqui muito leucócito, tá aqui por fora, ó, todos esses pequenininhos aqui são leucócitos, polimorfonuclear, ó, a maioria deles é polimorfonuclear, esse aqui parece um mononuclear. Quando a gente vai para as células, né, aqui a gente já tem uma intensa modificação, tá? Olha esse citoplasma bem mais fino, a gente teve modificação aqui na relação núcleo-citoplasma, que eu já tenho uma alta relação núcleo-citoplasma, ou seja, o núcleo, ele está bem maior quando comparado ao tamanho do citoplasma. O que mais que a gente visualiza aqui, ó, nucleolo sendo visualizado. Se eu tenho visualização de nucleolo, eu já tenho intensa replicação nessa célula. Olha que nucleolo lindo aparecendo bem aqui também no meio, ó. Célula normal a gente não visualiza nucleolo. Olha esse aqui, parece assim que ele está quase saindo do núcleo, tá? Olha essa discariose. Cadê a discariose? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma discariose, ó. Esse núcleo ele está começando a querer ser duplicado, ser modificado aqui, ó. Olha aqui essa disqueratose, tá? Intensa coloração tanto do citoplasma quanto do núcleo, tá? Olha a diferença de tamanho de núcleo. Olha o tamanho desse núcleo quando eu comparo a desse núcleo, tá? Célula normal, eu não tenho essa diferença, eu não tenho essa anisocitose, tá? Tanto de célula quanto de núcleo, tá? Aqui eu já tenho célula anucleada, tá? É uma característica bem grosseira dos carcinomas invasivos, tá? É quando a gente já tem a perda do núcleo, então só fica o citoplasmazinho lá. Na maioria das vezes, a gente tem uma inversão. Eu tenho a quebra do citoplasma e só o núcleo sendo ali visível. Como... Não, nessa aqui ainda tem citoplasma ainda. Mas geralmente acontece o inverso. Mas quando você visualiza assim, citoplasma sem núcleo, a gente tem aqui ativação, modificação frente ao HPV e levando a um carcinoma invasivo, tá? Então aqui a gente tem outra disqueratose, tem anisocitoses bem grosseiras aqui. Então aqui a gente já tem sim características relacionadas diretamente à neoplasia, tá? E quando a gente for falar lá na unidade 4, a gente vai dissecar eles bem direitinho.
mostrando a classificação tanto a nível de célula superficial, intermediária, como parabasal, tá bom? Alguns aspectos, eles devem ser observados antes de a gente classificar aquela lâmina como positiva de fato para uma malignidade. Que aspectos são esses? Tá? Presença de anormalidades em mais de uma célula. Como assim, professora? Gente, não é só você encontrar uma célula modificada em toda aquela lâmina que você vai dizer que aquilo ali é um carcinoma, tá? Uma célula, ela não é indicativo de nada. Por quê? Vamos pensar que essa paciente fez radioterapia, tá? A radioterapia, a gente tem a destruição, tem a modificação daquelas células neoplásicas, mas eu acabo também modificando as células boas, tá? E aí acaba deixando uma ou outra célula que era normal sendo modificada, tá? Então pode ser a ação da radioterapia. Então uma célula só vai me dar indicativo? Não vai me dar indicativo de positividade para malignidade, tá? O que mais? Presença de várias células características associadas ao padrão de malignidade em cada célula visualizada como normal. Então, presença de várias características associadas ao padrão de malignidade em cada célula visualizada como anormal. O que isso aqui quer dizer? Eu visualizo naquela lâmina, aliás, naquela célula, na lâmina por completo, eu tenho que trabalhar célula a célula. Eu tenho aquela célula bem ali. Bom, eu tô vendo que ela já tá tendo alguma modificação. Mas eu preciso encontrar, no mínimo, 3 características dentro daquela mesma célula para eu dizer que, de fato, ela tá sofrendo uma malignidade ou não, tá? Então, não é eu visualizar apenas uma modificação simples naquela célula. Eu tenho que encontrar, no mínimo, 3 características de malignidade dentro daquela mesma célula para eu dizer se ela é neoplásica ou não, tá? O que mais? Anormalidades em células bem preservadas com integridade do citoplasma. Então, eu faço sempre a comparação. Nosso organismo ele é tão perfeito e, na maioria das vezes, a lâmina ela te dá esse norte, porque ela deixa uma célula normal aqui do lado, com o núcleozinho perfeito, citoplasma lindo, e coloca uma célula do lado toda machucada. Então, tu faz a comparação sempre com uma célula normal. Tá? Mas pode acontecer também da gente ter pequenas modificações simples nessa célula normal, porém, o núcleo ainda continua preservado, o citoplasma continua também preservado, tá? E aí é que a gente vai para o quarto tópico, anormalidades visualizadas e comparadas com a estrutura de células normais do mesmo tipo, na verdade, em células vizinhas. Então, eu vou ter uma célula modificada aqui e bem próximo a ela vai ter uma célula normal em que eu faço o comparativo. Ah, esse tamanho de núcleo aqui está normal. Então, opa, se esse aqui está bem maior, é porque a gente tem aqui alguma modificação, algum dismorfismo relacionado a essa célula, tá? Isso aqui não é para vocês agora, que eu não quero pegar essa atividade ainda para vocês no momento. Só mais tarde. Bom, dúvidas? Traumas? Alguém aí? Oi? Oi, professora. Deu para entender tudinho? Mais ou menos. Que foi? Não é complicado mesmo, né? Vai dar certo. Quando eu for trazer o que eu quero que vocês se apeguem daqui agora? Deixa eu até mostrar. Eu não quero que vocês se apeguem... Peraí, peguei o negócio errado. Eu não quero que vocês se apeguem agora nessa imagem aqui, não. Tá? Estudando. Deixa ela para quando a gente for falar do carcinoma propriamente dito. O que eu quero que vocês compreendam daqui? Deixa eu voltar bem aqui. Eu quero que vocês entendam o que é o papilomavírus, tá? E a relação dele com o câncer de colo de útero. Como é que ele é transmitido, se ele tem tratamento ou não. Quais os tipos de HPV
que vai te levar a oncogenicidade. Então, você precisa entender esses 3 tipos, desses 3 subgrupos, baixo risco, alto risco e provável alto risco. Por que que a nossa vacinação, ela engloba o 6, o 11, o 16 e o 18, que é o que a gente falou hoje na aula. O que significa L-zil, o que significa H-zil, tá? E aonde atinge cada um. Quanto tempo que a gente tem de uma infecção do HPV até uma invasão, tá? E aonde que o HPV ele tem a modificação, ou seja, ele inicia a modificação dele no epitélio normal, nas células normais, tá? Gravem essa palavrinha coilocitose, tá? Porque a coilocitose, ela está intimamente relacionada ao L-zil, tá? Então, quando eu for falar de L-zil, eu vou puxar de novo o gancho da coilocitose, tá bom? Vou trazer mais imagens para vocês relacionadas também à coilocitose, tá bom? Mas essa parte bem aqui, do carcinoma propriamente dito, não precisa fechar ainda agora não, é porque eu precisava fazer a linearidade que o nosso livro segue, tá? Agora, o estágio da infecção vocês precisam saber, tá? E se vocês lembrarem, eu vou falando dos estágios da infecção desde os nossos primeiros dias de aula, né? Infectou, não tratou, persiste, não tratou, aumenta, L-zil, H-zil, até a chegada do carcinoma, tá bom? Então, isso aqui é bem importante vocês lembrarem. Ok. Dúvidas, chuchus? Gritos? Tudo certo. Tudo certo? Peraí, deixa eu sair daqui. Ai, cadê eu? Professora, essa aula vai ficar gravada? Sim, senhora, estou parando a gravação nesse exato momento. Assim A aula que tá no chegar. portal ainda não, né, professora? Oi? A aula já tá no portal